Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos assiste na TV Assembleia, que nos assiste nas redes sociais, tenho certeza que quando a TV Assembleia for aberta ao público, terei dificuldades em utilizar a tribuna tanto quanto faço aqui. Tenho certeza que outros parlamentares terão o mesmo interesse que eu de prestar contas do mandato, de falar em nome da população, de ser a voz do povo, de falar dos problemas que estão afligindo aí o sul-mato-grossense. E o tema que eu vou discorrer hoje é algo muito sério, extremamente sério. Trata-se do projeto de lei que apresentei hoje sobre depressão. Depressão, que é uma doença hoje que está presente em quase todos os lares e residências do nosso país. É algo que vem incomodando muito, que é uma patologia grave e que as pessoas, em sua maioria, não têm noção. Principalmente as pessoas, os familiares, que estão próximas a pessoas acometidas de depressão. E quando falo de depressão, falo também de transtorno de ansiedade, falo também de síndrome do pânico, que são doenças correlatas à depressão, que são, digamos, derivadas da depressão. A Organização Mundial da Saúde já apontou que até o ano que vem, até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante. Isso quer dizer que até o ano que vem, essa doença, a depressão, que vem afastando as pessoas do trabalho, da produtividade, será ainda mais forte. E a depressão, ela não tem classe social, atinge todas as pessoas, pobres ou ricas, e em todas as profissões. Claro que tem profissões mais tensas, que acabam fazendo com que as pessoas sejam acometidas mais ainda de transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico. Inúmeras pessoas famosas, celebridades, já expuseram essas questões nas suas redes sociais, na mídia. O saudoso, falecido jornalista Ricardo Boechat, que apresentava o Jornal da Band, um jornalista extremamente conceituado, falou isso abertamente na televisão, no Facebook, dizendo do quão era grave aquilo que ele estava passando. Agora, recentemente, o cantor e ator Lucas Luco, da mesma forma, se expôs dizendo do problema que ele está passando, dos shows que ele teve que cancelar, das atuações que ele deixou de fazer na televisão por conta disso. E assim muitas pessoas têm mostrado isso. Por que transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão estão mais presentes no dia a dia das pessoas e principalmente do povo brasileiro? É por causa das cobranças. Nós queremos tudo hoje muito rápido, tudo para ontem. A competitividade se tornou cada vez mais acentuada. As pessoas querem mais rapidez na resolução dos problemas. A concorrência hoje em todos os setores é muito grande. As pessoas estão cobrando os outros e se cobrando mais. As pessoas não estão tendo tempo para elas mesmas. E tem um agravante com as redes sociais, que aproxima de pessoas distantes, mas distancia pessoas próximas. As pessoas passaram a criar um mundo de si próprias, um mundo isolado. Ela tem no Facebook, por exemplo, 5.000 amigos, todos virtuais, que muitas vezes ela nem conhece pessoalmente. Mas ela se sente ali amada, acolhida, como se aquelas pessoas fossem de verdade. Mas ela se depara com a realidade de que ela continua sozinha. Os pais passaram a não conversar com os filhos e vice-versa, com seus celulares nas mãos
estão a todo momento no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais, conversando, assistindo vídeos, séries, etc., mas não trocam uma palavra sequer com seus entes queridos que estão próximos, nas suas casas, nos seus lares. Quando o pai chega do trabalho, vai direto ao celular, a esposa também já está ali com seu aparelho em mãos, o filho se isola no quarto e tudo bem, está tudo certo. As mães, quando as crianças começam a dar trabalho, começam a chorar, colocam nas mãos dos filhos o celular. E ali eles ficam entretidos, ou vendo séries, ou entrando no YouTube para ver vídeos. E a mãe e o pai não procuram saber que tipo de conteúdo seus filhos estão vendo, se esses conteúdos são apropriados para a idade deles. E isso acaba desaguando, explodindo em coisas mais sérias, muito mais graves, como suicídio, como automutilação, como violência contra as outras pessoas. Porque os adolescentes, as crianças, vivem num mundo só deles. Mas isso não é só um problema dos adolescentes. Os adultos também estão ficando nessa, cada vez mais calados para as outras pessoas, nos contatos pessoais, e cada vez mais abertos nas redes sociais. Muitas vezes mostrando uma felicidade que não é verdadeira. Ninguém vê no Instagram, no Facebook, fotos com pessoas tristes. Geralmente, as pessoas estão sorrindo, felizes, vivendo no mundo ideal. E as pessoas normais, entre aspas, elas veem aquilo e se perguntam: meu Deus, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou triste, estou deprimido, se as outras pessoas, todo o resto do mundo está feliz? Tudo isso tem a ver com depressão. Tem a ver não com a tristeza, que é normal. Tristeza é um sentimento, é uma sensação. É preciso que as pessoas também saibam conviver com isso. É preciso que as pessoas saibam também que nós estamos aqui para resolver problemas, que problemas fazem parte da vida da gente, que não existe um mundo ideal, que não adianta esperar que as coisas sejam sempre lindas, um mundo de Alice, não. Existem os problemas, mas tem que saber lidar com eles, porque eles acontecerão e acontecem a todo instante na vida de cada um de nós. Por isso eu apresentei esse projeto, para que o poder público, para que o governo do Estado possa fazer uma campanha permanente para as pessoas entenderem o que é esta patologia chamada depressão, que pode levar a um AVC, pode levar a uma total incapacitação motora, é um transtorno mental grave que pode induzir a pessoa a tirar a sua própria vida, como vem acontecendo. E este é um trabalho que o poder público, de uma forma geral, governo federal, governos municipais, governos estaduais, não tem dado atenção devida a isso. E se pensarmos do ponto de vista econômico, se a Organização Mundial de Saúde afirma que nós vamos conviver com essa doença como sendo a que mais retira as pessoas momentaneamente do trabalho, então, pensando economicamente, é muito mais fácil investir recursos para resolver isso, ou pelo menos acolher essas pessoas, e cada vez mais ter profissionais dessa área que saibam lidar com isso, psicólogos, psiquiatras. Isso é muito importante. Eu já apresentei aqui uma proposta para que psicólogos possam estar presentes nas escolas. Temos projetos aqui da capelania escolar que aprovamos, para que nós tenhamos também a espiritualidade presente na área da educação.
Agora, esse meu projeto é muito mais abrangente. É para aquelas pessoas que têm o problema, têm a patologia, mas não conseguem identificar, não conseguem detectar. Mas principalmente para os familiares dessas pessoas, para que compreendam a questão, para que saibam que isso existe, está presente na vida de muita gente. Quem sabe não está acontecendo aí, ao lado de você, aí na sua casa, com o seu colega de trabalho, com a pessoa mais calada, que não conversa muito, que está meio isolada, que está sempre dizendo que as coisas não vão bem, ou às vezes estão escamoteando, escondendo o que sentem. Por isso, esse projeto que apresentei, que também combate o preconceito em relação a isso, porque existe muita discriminação, ou as pessoas não gostam muito de ouvir essa palavra depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, como se isso estivesse distante deles e que eles não pudessem se mostrar, porque isso significaria fraqueza. E ninguém pode ser fraco. As pessoas não podem se mostrar fracas. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas vivem com depressão no planeta e menos da metade procura ajuda. Até 2020, esta será uma das doenças mais incapacitantes do planeta. Por isso, a meta, o ideal, é reduzir em pelo menos em 10% os casos de mortes por suicídio. Ainda segundo a OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas com ansiedade do mundo. Pelo menos 9,3% da população brasileira já foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. Isso as pessoas que procuram o serviço de atendimento à saúde, porque tenho certeza que esse número aqui é muitas vezes maior, porque as pessoas têm constrangimento, vergonha de procurar o serviço de saúde, não querem se expor, nem falar com seus familiares, nem com pessoas próximas a respeito desse assunto. O Brasil é o país número 1 no ranking de casos de depressão na América Latina. Aproximadamente 6% da população, um total de 11 milhões e 500 mil pessoas sofrem com a doença. O Mato Grosso do Sul precisa atualizar suas políticas públicas para colaborar com o diagnóstico e com o tratamento desta doença séria que acomete cada dia mais e mais a nossa população. No ano passado, o Ministério da Saúde divulgou dados preocupantes sobre os casos de suicídio no Brasil, com o intuito de reunir mais informações para que seja possível ampliar os projetos de valorização da vida e de discussão sobre saúde mental. No ranking de suicídios do Ministério da Saúde, o estado do Mato Grosso do Sul é o terceiro colocado. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do Brasil onde mais acontecem os suicídios por conta de depressão. Aqui em Campo Grande, 18 jovens de 15 a 24 anos morreram em decorrência de suicídio no ano passado, segundo levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Campo Grande. As patologias psicológicas enfrentam vários tabus e as pessoas ainda resistem em procurar o diagnóstico correto e realizar os tratamentos necessários. Por isso, eu gostaria de pedir o apoio aos nobres colegas parlamentares para que esse projeto fosse aprovado e que tivéssemos um combate efetivo à depressão. Pudéssemos ter, dentro da Secretaria de Saúde do Estado, uma maior atenção a essas questões, aos transtornos mentais. Porque, como disse, é algo que permeia aí todas as classes sociais. E se as pessoas mais abastadas podem procurar um tratamento particular, um psiquiatra, um psicólogo, fazer uma terapia, procurar uma clínica, as pessoas que não têm condições, precisam do atendimento público, têm muitas dificuldades para isso, porque não existe essa disponibilidade a todo momento para as pessoas. E aí a coisa vai se agravando, a situação vai ficando cada vez pior e nós temos que assistir aí esse tipo de doença avassaladora, né, que acomete muitas famílias. Então, é este o meu pronunciamento de hoje, no sentido de
alertar para isso e, principalmente, de pedir o apoio dos colegas para este meu projeto. Concedo a palavra ao nobre deputado Rinaldo Modesto. Deputado Marçal, Vossa Excelência, mais uma vez, traz essa tribuna um dos assuntos que é extremamente pertinente, preocupante, e talvez essa seja, como disse Vossa Excelência, considerado por grandes autoridades da área como a doença do século. E aí a gente percebe cada vez mais precoce, pré-adolescentes cometendo até suicídio, né, que é o ápice da questão da depressão. E quando nós aprovamos aquele projeto, que com a aquiescência do governador Reinaldo, aquele veto em relação à capelania escolar, de autoria do nosso ex-colega deputado Maurício Picarelli, a gente sabe que isso pode ajudar nesse momento tão terrível que passa a nossa sociedade, sobretudo os nossos adolescentes. Essa ociosidade que leva essa garotada para a internet, que ali vê coisas que querem e que não querem, e que, na verdade, a gente vive esse momento difícil. São crianças praticamente embaladas pela onda, né, da mídia cibernética, da questão da automutilação. A gente vê cada coisa em WhatsApp que é de arrepiar. Então, o projeto de Vossa Excelência vem ao encontro de uma realidade. E aí é preciso que o poder público realmente oportunize a nossa sociedade, sobretudo os jovens, com palestras, de permitir com que haja terapia ocupacional. Antigamente, a nossa faixa etária de idade tinha as brincadeiras lúdicas, o esporte. Hoje, cada vez mais, o esporte está dentro de quatro paredes com um telefone na mão. As pessoas estão voltando à época do homem primitivo, que andava encurvado, já dando problema na própria coluna. Então, o telefone celular é fundamental. Me permita mais uma parte? Ele é fundamental. A gente pode mandar documentos, cópias de documentos, simultaneamente para quem está longe da gente. Tem algo fantástico, pode tirar dúvida em relação à questão da medicina, só que tem um lado perverso, que tem tirado a garotada cada vez mais precoce. Crianças com 8 anos, às vezes, sabem mais do que a gente manusear esse aparelho. E isso acaba realmente ele vivendo dentro de quatro paredes. Você vê até em restaurantes a família reunida, portanto, distante um do outro, cada qual de cabeça baixa, olhando o celular. Então, hoje a gente vê essa doença, considerada doença do século, que está afetando todas as camadas da sociedade, independente da sua condição econômica, do mais pobre ao mais rico, do semi-analfabeto a pós-doutorado, hoje, lamentavelmente, entrando por esse caminho. E aí, quando fala, o fulano suicidou, estava deprimido, suicidou porque estava com problema de dívida. Não é bem assim. O Japão, por exemplo, é um país de primeiro mundo, é um dos países que tem um dos altos índices de suicídio. Então, essa falta de Deus no coração não é de religião, que vem do grego, do religar. A verdadeira religião é Jesus, e quem está de bem com Jesus está de bem com a vida, e mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos percalços, essa pessoa entende que existe uma luz no fundo do túnel. Então, essa falta de Deus no coração, essa falta de interação com as pessoas, de esporte, de cultura, de lazer, é que tem embalado esse alto índice de pessoas com essa doença terrível que culmina no suicídio. Em Mato Grosso do Sul, para finalizar, deputado, caro colega Marçal Filho, Mato Grosso do Sul, até há pouco tempo, era o segundo estado com maior índice de suicídio. Em 2016, a Secretaria de Saúde da nossa capital dizia que a cada 48 horas uma pessoa tentava suicídio na nossa capital. E muitos dos casos não são noticiados, não é verdade? Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência, todos os dias, traz assuntos fundamentais que atinente à nossa sociedade. E Vossa Excelência, que é de Dourados, vou dar um exemplo aqui para finalizar. Deodápolis,
Nós tivemos ali um número terrível de suicídio, inclusive até a ex-primeira-dama foi uma das pessoas que tirou a sua própria vida, jovens. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, já fizemos aqui um debate, eu lembro que o Pedro Kemp esteve participando aqui de uma audiência pública sobre essa questão das doenças psíquicas, fizemos aqui uma audiência pública também sobre a questão do suicídio, e aqui, deputado Marçal, quero aqui dar só um exemplo. Vou falar isso porque ele falou publicamente. O ex-subsecretário da Juventude, o nosso querido Tiago, ele apresentou aqui, ajudou a gente a fazer audiência, e eu fui surpreso, que eu não sabia disso. Ele colocou ali no telão, ele tocando sax na Igreja Católica, onde ele participa. Ele apresentou a foto dele sendo homenageado nesta casa, sendo homenageado na Assembleia de Goiás. Ele falou, está vendo esse jovem que aparentemente está feliz aí nas fotos? Esse jovem sou eu, e há 30 dias atrás eu tentei suicídio. Então nós não sabemos o que as pessoas passam dentro das quatro paredes na calada da madrugada. São centenas e milhares de homens e mulheres e de jovens que sofrem com a depressão, e muitas delas tirando a sua própria vida. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência e me solidarizo com esse vosso pronunciamento, e contem conosco. Muito obrigado. Agradeço, deputado Rinaldo, o apoio ao meu projeto. E esse projeto é justamente de campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão. E dá a impressão que quando eu falo aqui, ou quando alguém me aparteia e usa da palavra, que isso aqui é algo distante de todos nós. Não é. A depressão não é algo distante. Ela é presente, pode ter certeza que muitas pessoas que estão aqui nesse momento estão passando por isso. Muitas vezes não querem se mostrar, não querem se abrir pelo constrangimento, não é? Porque as pessoas julgam, já dizem, você é uma pessoa fraca, reage, e a pessoa quer reagir, mas ela está com depressão. Depressão é uma doença, não é frescura. Muita gente diz que é frescura, não é, é doença. E existem sinais que as pessoas que são próximas, que têm amor mesmo por aquela pessoa que ali está, têm que perceber os sinais para fazer algo. E para isso, é preciso que as pessoas olhem umas para as outras constantemente, aquelas pessoas que convivem no trabalho, em casa, que fala de amizade. Eu sou amigo ou sou amiga. Será que é mesmo? Você está percebendo a pessoa? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão e pedir mais uma vez o apoio aos colegas desta minha proposição. Muito obrigado, senhor presidente.